Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa em negócio aqui pela Vale TV para toda a região e seguindo sempre em frente, cada vez assumindo mais a sua posição aqui para Novo Hamburgo e respectivas cidades. Hoje o assunto vai tratar de alguma coisa que interessa certamente aonde você está aí na sua casa confortavelmente sentado, aqui nessa bancada, e também vamos falar do seu ambiente de trabalho. E um dos temas de hoje é exatamente entender qual é a diferença de uma coisa e de outra, porque tudo sempre é pensado. E para que isso a gente pudesse conversar e ter mais informações, eu convidei duas arquitetas, uma aqui de Novo Hamburgo, que é a Heloísa, e a colega arquiteta também, Lisiane, de Dois Irmãos, da Dedicar Projetos. Pessoal, amigas, arquitetas, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui para o programa. Eu quero que esse papo seja extremamente descontraído, embora elas me disseram há pouco, olha, a gente está um pouquinho nervoso. Não precisa, vamos falar de negócio, que isso é o que nos interessa para essa noite. Mas a pergunta que começa a fazer assim, sentido para esse bate-papo que nós vamos ter, eu queria saber, e a toda a audiência também, qual a diferença entre um projeto corporativo e um projeto residencial? Quem de vocês se habilita para falar? Eu posso falar. Bom, Jorge, na verdade, assim, ó, antes de eu apontar a principal diferença, eu vou te apontar a principal semelhança, tá? Então, hoje, a gente entende que o nosso principal objetivo é trabalhar para pessoas, tá? Então, essa é uma das grandes semelhanças, assim. Então, o público, né, o nosso alvo são as pessoas, tá? Me perdi. Não te perca, pode continuar sempre adiante, porque isso aqui é assim mesmo. Nós não temos corte e, portanto, a Lisiane vai complementar. Vou complementar. Bom, o que difere bastante, né, a questão da arquitetura residencial, né, ela é especificamente para o uso de uma pessoa particular, né? É a residência dela, é o que ela quer, é o que ela gosta, é os sonhos dela. Na verdade, a gente lida com o sonho da pessoa, né? Na arquitetura residencial é muito a cultura dela, as particularidades, assim, da bagagem que ela carregou sempre, assim, né? Então, eu acho que a grande diferença é que no corporativo a gente vai trabalhar para pessoas, sim, mas a gente vai entrar no âmbito da cultura da empresa, da sua missão, da sua visão, dos seus valores. Quem a gente realmente vai ter que atender e impactar com esses projetos, né? De que forma a gente vai usar recursos para que esse ambiente seja mais produtivo, certo, que ele proporcione mais engajamento para o público que Fiquem vai consumir. mais felizes. Exatamente, produz mais feliz. Outra coisa que a gente sempre levanta também, assim, é a questão, assim, as pessoas querem se sentir confortáveis na sua casa, certo? E por que não se sentir confortáveis no seu ambiente de trabalho, né? É a extensão do seu dia a dia. Aliás, a gente passa muito mais tempo dentro do nosso espaço de trabalho do que, às vezes, até mesmo na nossa própria casa. Mas, Heloísa, né? Eu até vou fazer pegar um gancho para fazer uma diferença de uma época para outra, tá? 1930, aonde a relação do trabalho era extremamente hierárquica, tá? Entre patrão e empregado. Até 1930, Até né? 1930. Aconteceu alguma coisa ali. Isso é coisa de arquiteto, já me fez uma correção. Mas então me diga o seguinte, a partir desse período, o que começou a acontecer na mentalidade das pessoas para trazer até onde nós estamos hoje? Bom, vamos começar a entender um pouquinho, né? Trabalho é toda atividade que uma pessoa exerce em troca de remuneração ou recompensa. Tá? Então, o ser humano trabalhou desde sempre. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, começou a introdução das máquinas, né? E começou a se ter muito mais marcada aquela questão de empresa, patrão e empregado, né? Então, existia uma hierarquia muito marcada, né? O que começou a acontecer? Um descontentamento, né? Ausência do funcionário,
baixa produtividade, não tinha uma uniformização de produto, né? Era tudo muito intuitivo a forma, né? Se colocou o ser humano a operar uma máquina e o processo de produção ele era muito intuitivo, né? Patrão e empregado. Em 1927 foi feito um estudo na cidade de Chicago que, com a ideia de entender o porquê disso. O porquê dessa fadiga, o porquê da falta da rotatividade de colaboradores, esse descontentamento, né? E esse estudo concluiu que fatores psicológicos impactam diretamente na produtividade de um trabalhador, né? E isso foi a partir desse estudo que se criou a teoria das relações humanas, né? E isso se refletiu no espaço de trabalho, que a partir daquele momento se entendeu que um colaborador trabalhando em equipe, não tendo então aquela patrão, empregado, e sim uma equipe, um gestor, ficava tudo mais humanizado, né? Ele fazia mais parte daquela empresa, né? Se linkou isso com a produtividade. E isso apareceu nos espaços de trabalho, né? Que eles passaram a ser mais dinâmicos e mais humanos. Começou a valorizar um ambiente com uma iluminação melhor, com uma acústica melhor, um mobiliário melhor, né? Pensando que se esse colaborador estiver num ambiente de melhor qualidade, ele vai produzir melhor. Bom, a audiência sabe que sempre eu pego um gancho numa conversa que a gente vai tendo com os nossos convidados e daqui a pouco eles vão me perguntar, tá, Jorge, onde é que entra a cultura geral na noite de hoje? Eu vou dizer do significado, o sentido da palavra trabalho lá no latim. E ela vem da tripalium, é isso? Tripalium. 3 paus. E aí vocês agora, cultura geral, que era um instrumento de tortura usado para forçar os escravos a aumentar a produção. Portanto, pessoal, o trabalho sempre teve muito ligado a uma coisa de fardo, né? Um fardo, peso emocional. Preciso trabalhar. Né? Né? E é um fardo e um peso emocional muito grande, tá? Portanto, o que eu acho que é importante a gente contextualizar assim, como tu estavas dizendo, para indicar algumas qualidades que precisam ser consideradas num ambiente de trabalho para que daqui a um pouco nós possamos chegar diretamente no projeto corporativo. Por favor. Eu acho que assim, uma das qualidades que a gente pode comentar, assim, é pensar na parte de conforto térmico, conforto acústico, a parte de iluminação, a ergonomia do mobiliário, fluxos, dimensionamento né, de mobiliário, de espaçamento, a distância, na verdade, que tal e tal setor, a comunicação entre elas, isso são vários pontos que a gente pode trazer como benefício para qualificar cada vez mais esse espaço. Mas eu agora, de novo, cultura geral 2. Isso eu sempre coloco assim. Mas me aponta bem, de forma assim bastante incisiva, qual a diferença que nós podemos identificar entre uma arquitetura normal e uma arquitetura corporativa? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa colocar. O que é pensado? Bom, olha só. O que a gente enxerga, né, através de fotos, e quando tu olha um projeto, isso é corporativo, isso é residencial, o que tu vê é o projeto visual. Né? É muito difícil se entender de arquitetura corporativa através de uma imagem. Por quê? A arquitetura corporativa é uma metodologia que a gente trabalha, tá? Que ela antecede um projeto visual. Talvez aconteça paralelo, né? Mas ela antecede. Por quê? Se a gente for fazer um briefing, uma entrevista lá, chegamos num ambiente de trabalho, uma empresa, fala com o gestor, o que você precisa? Ele vai nos passar o que ele precisa. Mas será que essa empresa é só o que o gestor precisa? Né? Essa empresa não é todo um sistema de funcionamento, desde a cultura dessa empresa, o perfil dos funcionários, quais atividades que são desenvolvidas ali, as normativas que devem ser aplicadas, né? Existem normativas para iluminação, para acústica, acessibilidade. Então, na verdade, a arquitetura corporativa ela é uma compatibilização de vários pilares importantes, que é, sim, o briefing, aquele que o gestor almeja,
né? E aquilo que a gente, como profissional, identifica que é o melhor para aplicar naquele sistema. Então, a gente precisa fazer todo um conhecimento da empresa. Muitas vezes, quando a gente apresenta um projeto para um gestor, tá? Ele é diferente do que aquilo que ele imaginou, mas ele concorda que é melhor para a empresa dele, porque aquilo foi pensado para um todo. Né? Principalmente pensando em questões de expansão, né? Tu nunca pode fazer um projeto de uma empresa pensando no atual número de colaboradores e no atual momento da empresa. Mas, Lisiane, e esse briefing com o gestor, enfim, você chega a fazer caminhar por dentro desse ambiente de trabalho, vocês conversam com o Não pessoal só caminhar. Com certeza, é que é a gente... importante, é que está havendo cada vez mais essa coisa da humanização, né? Com certeza. Pois é, mas aí assim, ó, e todas as empresas, elas estão muito ligadas que para que aumente, sim, a sua produtividade, precisa o funcionário estar se sentindo muito bem. E uma das coisas para que o funcionário se sinta bem, que é a base, é ser ouvido, certo? Exatamente. Esse é o ponto que mais diferencia, né, o nosso escritório. A maneira com que a gente conduz o projeto arquitetônico, ele antecede muito antes esse diagnóstico que a gente faz. Ele pode parecer mais longo, ele é mais longo, né? Ele é um processo um pouquinho mais demorado, porque a gente avança muito nessa análise, nessa conversa com o gestor, na conversa com os colaboradores, entender as atividades que eles exercem dentro da empresa, que tipo de setor se comunica com outro setor. Então, assim, essa parte, essa condução da metodologia que a gente aplica, que antecede ao projeto arquitetônico, então ela leva um pouquinho mais de tempo, né, para o cliente efetivamente ver um projeto erguido em visual, 3D, né? Um projeto visual, mas antes a gente resolve muitos condicionantes. Né? Então, assim, tem muita troca, muito vai e vem, muita conversa com os próprios colaboradores, a gente entende, né, as demandas de cada um. Então, é um processo bem colaborativo. Bem colaborativo. Mas eu, é um projeto colaborativo. Eu quero instigar vocês a uma pergunta, que é a seguinte. Toda a política de uma empresa, ela preserva muito as suas informações. Mas como é que vocês estão percebendo atualmente, tá, essa coisa do gestor se possibilitar a vocês conversarem com esses colaboradores, tendo em vista que muitas vezes aquele ambiente que eles estão trabalhando não tem nada a ver com o que eles estão ou o que eles gostariam. Mas esse é um assunto que eu quero retomar depois, após os nossos comerciais. Fique com a gente e até logo mais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para o programa Em Negócio desta terça-feira com as convidadas e arquitetas Lisiane e Heloísa, da Dedicar Projetos. Antes do intervalo, eu estava fazendo um comentário que eu gostaria muito que me dissesse o seguinte: como é que está essa ideia dos gestores possibilitar esse acesso, sabendo que o funcionário muitas vezes pode estar dizendo alguma coisa completamente diferente do que ele estaria imaginando. E aqui, nos bastidores, a gente fez um votinho rapidinho. E quem é que ia responder? E a arquiteta Lisiane disse: eu respondo. Por favor, inclusive,
A própria Lisiane, ela tem uma especialização em projetos para ambiente de trabalho. E como é que é o nome que se diz? A Menschenbru Alemão? Alemanha. é uma academia alemã, né, que tem uma especialização em projetos para ambiente de trabalho, que ele foi adaptado para o Brasil, ministrado pela qualidade corporativa, né, porque ele tem que ser também atualizado para as normativas do país, né, mas a Perfeito. metodologia é alemã. Contigo a resposta agora. Bom, olha só, Jorge, lembra que a gente falou que no ambiente corporativo, diferente do residencial, não é tão linkado ao que a pessoa quer, e sim ao que a empresa precisa, né? Então, a gente precisa sim entrevistar, né, o colaborador, mas para entender a atividade. A pergunta para o colaborador nunca é o que tu gostaria que essa empresa te desse. Não, é como é que a tua atividade, né, do dia a dia mesmo, bem prática, usa papel, usa computador, né? Então, essas entrevistas é para o nosso entendimento da empresa e não para a gente saber o que o colaborador quer. Porque nós não estamos fazendo algo em relação à estética, a só o que a pessoa quer, e sim com a compreensão de todo o sistema que a gente vai propor para o gestor. Olha, em tal setor a tua atividade funciona assim, deveria funcionar assim, é melhor que ela seja projetada dessa forma. Vou te dar um exemplo rápido. Muitas vezes as pessoas pensam que eu vou comprar uma mesa corporativa, ela está dentro das normas, eu vou estar... Ok, mas talvez aquela mesa que atende às normas, ela não é adequada para determinada atividade. Entendi. Né? Então não é o que a pessoa deseja, e sim o que a atividade precisa. Perfeito. Bem, é muito importante que nós entendamos que a nossa região aqui, de todo o Vale dos Sinos, ela sempre foi de muito trabalho. E o que nós somos hoje foi a base de muito sofrimento. Eu até vou contar um caso de que lá pela década de 30, o pessoal não podia entrar com o relógio dentro da empresa porque o patrão ficava preocupado que, faltando poucos minutos, o funcionário já não iria mais produzir o suficiente porque ele ficaria querendo controlar o relógio para poder ir embora para casa. Então, quando eu estou falando isso, é justamente para que o empresário e tanto o colaborador estejam permanentemente sintonizados, porque o sucesso de um é o sucesso de outro. E o sucesso de tudo que nós somos vem exatamente dessa conciliação de esforços e propósitos. Bem, vamos falar da 2020 pós-pandemia. Temos alguma reflexão sobre isso? Hoje essa reflexão, na verdade, ela é muito comentada, né, no nosso setor, assim, né? As empresas tiveram que se readequar a uma realidade muito diferente do que se vivia até então, né? Então, hoje o trabalho híbrido é uma realidade para as empresas, né? Hoje os gestores, os líderes já estão se reestruturando, as empresas estão se reestruturando para receber um novo perfil de colaborador, né? Então, a empresa precisa se adequar, os espaços precisam se adequar, e a mentalidade, eu acho, principalmente, né, das pessoas que convivem, precisa se adequar a toda essa realidade. Se lá em 1930 nós tivemos algo que mudou, em 2020 nós tivemos outra, né? Exatamente, Outra situação que uma mudou realidade bastante. bem considerável e super impactante para todo mundo, assim, né? Que tudo que nós estejamos enfrentando desde 2020 possa realmente trazer um benefício para todos. Mas, e qual é o impacto emocional quando um colaborador não se sente num local dele dentro da empresa? Eu acho que isso é uma coisa que seria bastante interessante para que vocês pudessem colocar para nós. Essa é uma grande reflexão das empresas. Acho que esse é o grande desafio das empresas nesse momento, né? Porque a pandemia trouxe o conforto do home office, né? E muitos colaboradores, eles gostaram de estar em home office porque se sentem bem em suas casas, né? Mas o home office, ele tem questões que devem ser cuidadas na hora de uma empresa definir o que vai ficar em home office, o que retorna, né? Porque assim, vamos pensar,
as crianças estavam com aula online, né? Elas estavam de fato aprendendo a matéria, mas se teve uma preocupação em relação ao convívio delas com os demais e com o ambiente escolar. O mesmo serve para a empresa. Né? Em home office, a pessoa está desenvolvendo suas tarefas, mas como é que fica o engajamento dela com a equipe, o engajamento dela com a empresa, a sensação de fazer parte de uma empresa? Né? Então, isso tem que ser muito responsável na hora de determinar. Talvez tenham atividades que sejam viáveis para home office e talvez sejam atividades que não deveriam ser usadas essa metodologia. Né? E o trabalho híbrido é uma solução, né, desse meio termo, assim, Me perdi. Tu com essa mãozinha aí, né? Ela tá indo muito bem, agora eu quis dar uma mexida para ver se ela estava firme mesmo. Ah, tá. A gente né, tá familiarizando Vamos aqui, lá, né? segue Mas, enfim, adiante. o trabalho híbrido ele é muito interessante porque ele faz esse meio termo entre o home office e a empresa, mas a empresa precisa pensar que um colaborador que chega no seu ambiente de trabalho e sente que ele tem o seu espaço, né, ou pelo menos um espaço pensado para o seu bem-estar, vai influenciar sim no engajamento dele com a empresa. Bom, nós vamos contextualizar um pouquinho através de algumas imagens que eu pedi para que elas pudessem enviar para a produção, para falar um pouquinho sobre cada uma delas. Por favor. Olha só. Esse dali é uma foto ilustrativa de o que é um ambiente de trabalho até 1930, né? Que ele é extremamente pensado para produzir, né? O colaborador chega ali, produz e deu. Segue adiante, Tá? por favor, produção. Então, olha só, após esse 1930, já começa a haver espaços mais humanizados, pensando em qualidade de ambiente de trabalho. Sim, visual, né? Ali nós estamos falando de projetos que contemplem assim, vamos fazer um projeto visual melhor, iluminação, já se começa a se pensar no mobiliário com alguma ergonomia, né? Alguma vegetação. Uma vegetação, né? Pensando que essa qualidade de espaço vai impactar na produtividade. Seguimos adiante. Bom, esse foi uma situação de uma farmácia, né, que a gente fez um trabalho em que a grande questão da proprietária era a falta de espaço e de funcionalidade mesmo, até dos próprios colaboradores. Não era nem no sentido de venda, mas no sentido de funcionamento mesmo do Isso era o antes. estabelecimento. Esse é o antes. Bem depois, então, vamos ver como ficou. Então, ali no antes mostrava bem essa parte da setorização do atendimento, né? Dos caixas, a parte dos medicamentos que tem que ficar atrás. Então, a gente já vê uma E assim, né? Ali nós estamos falando de projeto visual, né? Sim. Mas até chegar nisso, foi feito muito trabalho de pesquisa e de entendimento dessa atividade para chegar nesse resultado visual. Um exemplo, nesse balcão caixa, por exemplo, a gente viu no diagnóstico a necessidade do cliente ter um apoio para a bolsa. Foi projetado no próprio mobiliário esse apoio para que recebesse a bolsa na hora da... Seguimos em frente. Agora eu vou pegar não tem nada cru, tá aqui para vocês. Agora eu quero que rapidinho vocês digam o que é isso e o que virou a outra. Essa é uma sala em construção, né? Cenário ideal para iniciar um projeto corporativo. Dois toques. Vamos lá. 1, 2 e... Olha só. Resultado. Então aí a gente trabalhou bastante com o mobiliário avulso, divisórias. Esse é um laude de uma sede administrativa de uma empresa, né? Em que, por ser um imóvel de aluguel, a gente também tentou fazer coisas que, no caso de uma mudança, a gente consiga Não aproveitar ao impactar máximo, tanto, não impactar tanto, né? Eu gostaria de trazer para vocês uma pergunta, mas assim, bem rápida. A arquitetura corporativa é mais cara? Olha, na verdade não, tá, Jorge? O que acontece? A arquitetura corporativa, ela só tem uma metodologia, um processo que antecede, né, ao projeto visual. Então, isso é totalmente intrínseco dentro da nossa realidade, é a nossa metodologia de trabalho, tá? O que vai diferenciar um projeto ser mais caro ou outro
Na verdade, é o valor que o cliente quer perfeito. investir nisso. Na verdade, os recursos sim. de Isso projeto... tanto para um como para outro tanto pode pra ser. Claro, tem coisas mais tecnológicas, Sim. tem coisas que vão custar um pouco mais caro, mas as soluções, as alternativas de projeto Nós estamos são a falando mesma. de soluções. né? Não é a Exatamente. metodologia que encarece Que vai o projeto, impactar. porque Sim. o mesmo projeto pensado nessa metodologia corporativa, ele pode ser feito com materiais mais caros ou mais em A conta, gente costuma né? dizer o que é mais caro seria não desenvolver Não um ter projeto. esse projeto né? possa ser Desenvolver. mais caro. Pessoal, olha que segurar essas duas arquitetas aqui não é fácil, viu, Ti? Mas eu estou tentando e agora, muito rapidamente, porque o que é bom, a gente acaba também tendo que ter o início, meio e fim. E, portanto, rapidamente para ambas, a palavra que trouxeram e dê um sentido para ela e depois, na sequência, as considerações finais. Por favor. Bom, nós falamos em transformação, né? Acho que tudo é transformação. Nós passamos desde a história que a gente já conversou no programa, a Revolução Industrial, 1930, a pandemia, são processos de transformação. E o que a gente precisa fazer num espaço é a transformação pensando sempre em melhor, principalmente a qualidade de vida das pessoas. Né? Alguma consideração também final? Dentro da palavra Da transformação. É exatamente isso que a Lise falou, né? O nosso propósito é transformar. Né? Então, transformar um ambiente mais qualificado para as pessoas utilizarem de uma maneira melhor, enfim. Então, a ideia é realmente essa, assim, né? De transformar os espaços. Heloísa, para quem chegou aqui um pouco tensa, nervosa, deu um trancaço ali, tu tá indo muito bem agora, viu, Heloísa? Já até tá sorrindo para a câmera, viu? Mas eu queria te pedir assim, rapidamente, porque também a Lisandra vai falar, tuas considerações finais. Bom, queria primeiramente, né, agradecer ao Jorge, assim, acho que a gente, né, se conheceu, teve um bate-papo bem legal, surgiu essa oportunidade da gente conversar aí sobre arquitetura corporativa, né, esses ambientes de trabalho. Agradecer a Vale TV, a oportunidade de estar no programa Negócio, que eu acho que tem tudo a ver, né, o assunto, o tema, acho que a gente tem bastante coisa aí para agregar pro pessoal que está vendo. Lisiane. Eu então, bom, né? Jorge. Chegou mais tranquila a Lisiane aqui, mas agora ela continua bem mais tranquila Bem mais também. tranquila também, né? Mas a gente tenta, né? Mas, primeiramente, sim, agradecer muito, Jorge, a oportunidade da gente poder falar sobre esse nosso trabalho, né? E todas as conversas que a gente teve até chegar aqui, sabe que foi bem importante para nós, né? Agradecer a Vale TV, agradecer ao programa É Negócio, principalmente pela oportunidade da gente poder expor um pouquinho, porque é tão difícil às vezes conseguir explicar, né? Porque, que a gente falei, a foto não mostra. Exato. A gente tem que conseguir falar o que é esse diferencial mesmo. Bem, então, muito obrigada. Bem, pessoal, é lógico que não se pode em poucos minutos falar de um assunto que é tão vasto de conhecimento, de experiências, mas é a oportunidade que a gente cria para despertar essa atenção de que sim, há coisas diferentes que estão acontecendo e nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia, justamente para que a nossa região continue crescendo cada vez mais. E eu quero, desta maneira, agradecer a ambas pela essa oportunidade também que nos deram, para mim, para a nossa audiência, de poder ter esses conhecimentos, esses esclarecimentos que foram extremamente relevantes. E, ao mesmo tempo, também sempre comento de que o programa É Negócio, ele existe, ele tem por finalidade trazer informação. Às vezes um pouco superficial, porque o tempo, como já disse, é curto, mas sempre com um propósito muito bom de poder estar com vocês, fazer esse ambiente se tornar melhor e que a gente possa estar com Deus e feliz. Portanto, desde já eu fico com o meu agradecimento e o convite para a próxima terça-feira, às 22h30, aqui pela Vale TV, no programa É Negócio. Uma bela quarta-feira e um resto de semana maravilhoso a todos nós. Uma boa noite.